Daqui a pouco a participação do Povão. Nós estamos aqui com muito prazer recebendo o Flávio Dino, governador do Maranhão, e o Guilherme, que fez a pauta aqui, já vai logo na bucha. Não dá nem bom dia, viu? Esses meninos jovens, jornalistas, são fantásticos, são maravilhosos. São brilhantes mesmo. E a Bandeirantes, o que revela de jovens jornalistas... Mas, ô Guilherme, uma pauta começa com bom dia, porque se eu não falar bom dia ao governador, fica chato. Então, vamos lá, a gente é das antigas ainda. Governador, o senhor está mais magro, hein? O senhor está... O que é isso aí? Já está se preparando para a campanha, governador? É isso? Porque a primeira pergunta era essa na bucha, né? Mas nem bom dia dava, então... Mas eu estou vendo que o senhor está mais magro. O senhor está fazendo um preparo físico legal aí. Será que já é para a campanha, governador? Bom dia, um prazer vê-lo assim, saudável, forte e bonitão. Obrigado, Datena. Um prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. E muito obrigado pela gentileza. Eu acho que é a soma de tudo. Eu acho que é, claro, preocupação com a saúde e também preparação para a batalha do ano que vem. E que batalha. Eu já comecei a ouvir perguntas hoje, logo cedo, nem acordei, já comecei a ouvir perguntas. Então, ao invés de responder, eu vou fazer as perguntas, né? O senhor deve sair do PCdoB e se filiar ao PSB ou não, governador? Eu estou vendo ainda, Datena, porque tem que antes definir as regras jurídicas da eleição. Semana passada houve uma votação na Câmara de um projeto criando as chamadas federações partidárias, que permitem a união de partidos. Então, vamos ver se a votação acontece nessa semana, para aí poder definir. Não há assim, muita agonia, porque temos prazo, né? Mas a questão principal é essa, convergir, unir e ver quais são as regras do jogo. Então, eu diria que é uma possibilidade, ainda não é uma decisão. O senhor considerou legal essa mudança na lei? Nesse momento, nós temos 30 partidos representados no Congresso. Então, qualquer ideia de união, de convergência, eu acho positiva. No Brasil não pode conviver com apenas 2 partidos. Isso foi tentado no regime militar e não deu certo. Arena, MDB. Por outro lado, 30 também é demais. Então, haver uma maior união, eu acho bom. Permite aí que nós tenhamos 10, 12 legendas eleitorais, né, sob a forma de frentes, federações. Eu acredito que um país do tamanho do Brasil terá um regime adequado com esse número de 10, 12 partidos, que é o que nós caminhamos para ter em face das regras já existentes e novas regras que podem ser votadas. Pela sua capacidade administrativa já aprovada em vários cargos, pela sua honestidade, pela sua história, o senhor tem escopo aí, capacidade de disputar a eleição para qualquer coisa. Se fala em candidatura à presidência ou até ao Senado, né? O Senado seria muito mais tranquilo do que a presidência da República. O senhor considera que a presidência vá até o fim, pela sua experiência política polarizada entre o Lula e o Bolsonaro, ou vai aparecer uma terceira via? É possível que apareça uma terceira via ou não? Eu acho que a tendência mais forte é essa, Datena, de ter uma eleição mais disputada entre o Lula e o Bolsonaro. É a foto de hoje, vamos ver, tem um longo período até lá, mas eu acredito que caminha mais para isso, de modo que muito dificilmente haverá espaço para uma chamada terceira via, embora eu considere um movimento legítimo. Vai haver uma reunião de partidos essa semana, e eu espero, inclusive, que dê certo, que eles consigam viabilizar uma união e lançar 1 ou 2 candidatos que ajude a que a sociedade se veja mais representada no sistema político. Então, eu espero que esse chamado centro consiga se organizar. Eu acho positivo que haja essa possibilidade. O Ciro seria o nome indicado para essa terceira via, para disputar essa terceira via? Pelo histórico dele, pela capacidade dele? O Ciro tem muitas qualidades, indiscutivelmente. Ele conversa muito com você, inclusive. É uma pessoa com a qual eu tenho uma relação muito fraterna, muito respeitosa. Sempre foi muito solidário conosco aqui no Maranhão.
ele tem condições intelectuais de formulação sobre o Brasil que são conhecidas de todos. Eu não sei a estas alturas se ele conseguirá essa união, essa convergência, porque eu acho que esse é o elemento decisivo. Como você tem dois candidatos muito fortes, o Lula e o Bolsonaro, de ambos os lados já posicionados, você ter um candidato ali pelo meio tem que ser alguém que produza união. E aí eu não sei se o Ciro terá essa condição. Realmente eu não sei dizer, vamos ver. Esses partidos que não se identificam nem com Lula, nem com o Bolsonaro, podem se organizar, e como disse, eu acho que é bom, é saudável para a democracia brasileira que eles possam apresentar um ou mais candidatos. Eu achei interessante que me perguntaram hoje se eu queria entrevistar o Murilo, né, da Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo, que divulgou uma pesquisa e tal. Pô, mas eu não posso entrevistar o Murilo da Paraná Pesquisa, que eu entrevisto toda hora, quando tem pesquisa, se eu estou na pesquisa. Como é que eu vou perguntar, você acha que eu vou ganhar? Eu achei meio ridículo isso. Tá? Aliás, eu nem comentei a pesquisa e nem sequer vou comentar, porque é ridículo. Né? Olha, eu acho que eu seria gozado. Seria mais fácil eu me entrevistar, então. Seria mais interessante eu me entrevistar. Aliás, sobre o Ciro falar muito... Datena, eu me ofereço nesse caso, aí eu posso me substituir nesse dia. E entrevistar o Hidalgo. Pode ser, a gente parece até um pouco, o senhor é mais bonito que eu, mas a gente parece até um pouco. Inclusive pela nossa forma de pensar um Brasil mais social, um Brasil... de uma forma com a divisão de renda melhor e daí por diante. A gente pode pensar diferente em alguma coisa, mas basicamente a gente pensa numa coisa que muito político não pensa, que é povo. Povo. Esse é o grande detalhe. Mas o senhor, historicamente, é um aliado do Lula, né? Sempre gostou do Lula, teve uma afinidade com o Lula. Não houve até agora nenhum convite do Lula, eu vou insistir na pergunta que o senhor me disse, da tela ninguém se oferece para ser vice de ninguém, não. Mas até agora não houve nenhuma tratativa com o Lula não lhe procurou para uma vice-presidência, o senhor seria um nome ideal para o presidente da República, até agora não houve isso? Eu tenho falado quase que semanalmente com o ex-presidente Lula, mas jamais sobre isso. Então, eu acho que é um debate realmente de 2022. Semana passada mesmo conversamos sobre uma viagem possível que ele fará ao Maranhão, mas não houve nada desse sentido. E eu tenho aqui cuidado, sobretudo, dessas emergências. Hoje mesmo entregamos mais 12 mil cestas básicas, agora já de manhã cedo, vacinação, enfim. E no que se refere à questão política, além de aguardar os prazos, eu tenho preparado mais aquela ideia da pré-candidatura ao Senado. Eu acho que a tendência mais forte hoje tentar voltar ao Congresso, se essa for a vontade da população do nosso estado aqui. Mas vamos ver, eu acho que com essas urgências todas da população, como você disse há pouco, o povo em primeiro lugar, a população em primeiro lugar, a agenda eleitoral vai ficar mesmo assim lá para maio, junho, as decisões, né? Então eu acho que nós temos aí um ano pela frente até que as chapas sejam conhecidas. É muito cedo, né? É muito cedo agora. Sobre a história de eu entrevistar muito o Ciro, até numa conversa política aqui com um político de São Paulo, influente, gente boa até, ele me disse assim, o Datena, tem um amigo meu que diz que você recebe dinheiro do Ciro para dar entrevista. Eu não mandei esse cidadão para aquele lugar, porque primeiro eu o respeito muito, mas o amigo dele com certeza pode ir para aquele lugar, porque eu jamais faria uma coisa dessa em hipótese nenhuma, em momento nenhum, em condição nenhuma, porque... Se eu, em 64 anos da minha vida, por exemplo, fazer um jornalismo direto, correto e obviamente que ouvindo todos os lados, né, jamais faria uma coisa dessa. Mas já que eu não falei para aquele nosso amigo, mandar o amigo dele para aquele lugar, ele que vá agora para aquele lugar, o amigo dele. Só não vou falar o palavrão aqui, porque a gente está em rede nacional e até mundial pelo YouTube, aí não
não me interessa falar sobre isso. Mas o Ciro sempre que se expressa aqui, fala assim, agora mudou, viu, Flávio? E o Ciro sempre fala assim, ó, olha, eu queria dizer que eu estou espantado que a Rádio Bandeirantes, o Johnny Saad, você... agora falei com a Rosana, me mandou um recado que eu não li inteiro aqui ainda, da família Saad, mas vocês são os únicos que me permitem falar na grande imprensa. Você sabe que depois disso até mudou, começaram a ouvir o Ciro pra caramba. Mas eu queria dizer que ao Ciro que o que ele me paga não está rendendo juro nenhum, porque 0 sobre 0 é 0. A gente preza por fazer um bom jornalismo, um jornalismo de primeira qualidade, qualquer que seja a ideologia e daí por diante. Aliás, seria um sacrilégio para a Rádio Bandeirantes, né? Na figura de uma família que tanto prezou pela democracia, lutou desesperadamente pela democracia na imprensa, puxada aí pelo seu João, com seus filhos e o pessoal todo da família. Seria um escárnio uma coisa dessa e duvido que um político, por exemplo, da sua capacidade, falaria comigo se houvesse alguma perspectiva de que eu fizesse um jornalismo dessa qualidade. Eu prometo que jamais farei. Isso eu prometi para o meu pai, que me disse um dia assim, lá atrás, ele era porteiro da Secretaria da Fazenda e vendia bilhete de loteria na rua. Ele falou assim, meu filho, a maior malandragem é você ser honesto. Então eu tento fazer isso a vida inteira. Olha, financeiramente não dá muito certo. Eu perdi 10 milhões de dólares numa ação aí. Para uma ação que achei até, de uma certa forma, hoje eu ganharia, porque a causa seria uma causa ganha. Mas eu perdi porque eu acho que há coisas mais importantes do que dinheiro na vida. Muito mais importantes do que dinheiro na vida. E mesmo porque você não leva dinheiro no caixão de jeito nenhum, né? Agora, vereador, falando prático e pragmaticamente, só uma dica aí. Quer dizer que o senhor vai para o Senado, essa aí eu pesquei do ar. O senhor prefere ir para o Senado, Eu diria que é uma tendência mais forte, né? Porque a eleição presidencial muito confusa ainda. E temos tempo, né, para tratar em outros momentos da eleição, outras eleições. Então eu diria que a tendência é mais forte. Eu não posso ser candidato à reeleição, porque eu já fui reeleito. Então acho que o Senado é importante, porque são as leis. O Brasil tem boas leis, mas também a fiscalização das leis, garantir que as leis sejam cumpridas. E é preciso ter seriedade, porque para você enfrentar os poderes, os poderosos, e defender, como nós fazemos aqui, com unhas e dentes, a boa aplicação do dinheiro público, é preciso ter autoridade moral. E eu acho que um papel nacional no Congresso é importante nesse momento para garantir que, de fato, a corrupção seja combatida, que, de fato, o dinheiro chegue na casa das pessoas, porque muita coisa se perde no meio do caminho ou vai para coisas erradas, para destinos errados. Nós estamos vendo agora, hoje, da Atena, mais um aumento de gás de cozinha. Isso é um absurdo nessa hora, mas é um absurdo, enquanto o dinheiro sendo gasto com coisas que poderiam ser dispensadas para criar aí um Vale Gás, um cartão gás. Nós criamos aqui no Maranhão um Vale Gás, nós estamos mudando o botijão de gás para 120 mil famílias, todos os meses. Começamos agora, há um mês atrás. Mas o preço subindo toda hora. Tem lugar do Brasil, Datena, que o botijão de gás vai para R$120. Então, a pessoa com essas bolsas, auxílios, vai ter que escolher: eu compro o gás ou compro a comida. Aí compra a comida, não tem o gás para cozinhar. Compra o gás, não tem a comida. Isso é um absurdo. Eu acho que é o maior absurdo hoje do Brasil é essa inflação de comida e do gás de cozinha. Porque sem comida na mesa, não existe nenhum outro direito. Essa pesquisa que saiu hoje aí, vai ser divulgada mais tarde, acho que pelos órgãos todos aí, pelo Jornal da Band, com certeza. Eu não vou dar também no Brasil, gente, não dá para falar primeiro. Mas eu apareço em terceiro lugar para o presidente da República, a pesquisa feita aqui em São Paulo, falta nacional. Apareço em primeiro lugar para o governo do Estado e apareço em primeiro lugar para o Senado.
Eu ainda continuo dizendo, não é para deixar o chapéu pendurado ali não, mas que eu tenho, quem sabe a gente tome um café, se o povo assim quiser, lá no Senado. Eu acho que uma participação que me excita muito, por todos esses detalhes que o senhor já ressaltou sobre o Senado, não? Senado é de uma importância tão grande. As pessoas não têm ideia do que representa um cargo de senador, tá? Não é verdade? Tem gente até que teve um jornalista que, para mim, é o maior jornalista do Brasil. Parece que um dia ele fez um artigo, um mito, não sei se é bem isso, defendendo o Brutus, daquele assassinato do Júlio César. Porque o Júlio César queria se tornar um ditador. E eles mataram o Júlio César. Não adiantou nada, porque foram lá e pegaram um por um. Mas, na verdade, o Senado é aquilo que impede que uma pessoa se torne líder absoluta, se torne ditador. Né? O Senado é o caminho entre a democracia, entre o povo e quem está liderando o país. Tá? Então, o Senado é um cargo importantíssimo. Eu acho que é um cargo fundamental mesmo. Acho muito bacana. Queria agradecer as pessoas que deram confiança a mim e tal, mas há muito tempo a pensar nisso e não é hora da gente pensar no meio dessa pandemia. Quando o cara está discutindo o que vai comer hoje à tarde, se vai comer ou não, se tem dinheiro para comer ou não. Né? Mas é porque as eleições já começaram, eu não tenho dúvida que já começaram, já percebi isso logo cedo hoje de manhã, quando começou a tocar meu telefone, falei, os caras estão dizendo que não começou a eleição, mas já começou faz tempo. Bom, a expectativa para a vacinação da Sputnik V aí no estado já é grande? Como é que é, governador? Nós estamos ainda no debate com a Anvisa, porque houve 28 exigências da Anvisa e nós estamos desde a semana passada tratando disso. Os russos estão prontos para entregar. Nós temos tido reuniões com eles. As entregas deveriam ter começado em abril, na verdade. Abril, maio, junho, julho. Terminaria essa primeira entrega de 37 milhões de doses. Aí, com essa dificuldade na Anvisa, eles estão debatendo com outros órgãos internacionais e há também esse trabalho conjunto do Instituto Gamaleya, que é o fabricante na Rússia, e dos estados interessados em adquirir para cumprir as 28 exigências que a Anvisa fez. Então, nós estamos avançando com as vacinas disponíveis. No caso, nós temos a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer. E vamos receber agora, se fala que vamos receber a Janssen, ainda que com um prazo de validade curto, mas também nós vamos concentrar em algumas cidades aqui da região metropolitana e algumas outras grandes cidades do Maranhão para aplicar rapidamente. Nós temos um ritmo bastante diferente de vacinação, porque são 217 cidades, então nós temos cidade que está perto de 100% já da vacinação. Cidade de Alcântara, que é uma cidade histórica aqui no Maranhão, deve completar essa semana 100% da população adulta. Nós temos outras que estão com patamares bem baixos, porque há fatores locais também nisto tudo, o Brasil é muito grande. Agora estamos avançando, vacinação, insistindo nas medidas preventivas, sobretudo máscara. Eu acredito que o segundo semestre vai ser um pouco melhor do que o primeiro, mas até a mortalidade cair efetivamente no Brasil, a gente infelizmente ainda vai ter muito sofrimento, porque a conduta continua errada no que se refere a combinar vacinação com medidas preventivas. O que o Brasil está fazendo, Datena, é o único no mundo. Nenhum outro país fez. Vacinação muito baixa, abre mão de máscara. Isso não existe. Nenhum país do planeta fez isso. Estados Unidos, Israel, Reino Unido, China, os países que já estão vencendo o coronavírus, mantiveram muito fortemente medidas preventivas, de evitar aglomerações, e a gente vê coisas inusitadas. Porque uma coisa, Datena, é o seguinte: a pessoa precisa ir no supermercado, claro. A pessoa precisa ir no banco, claro. Agora, a pessoa precisa passear de moto? Não, não precisa. Então, eu acho que isso que é necessário entender, separar o joio do trigo. As pessoas precisam viver,
mas tem que seguir regras para que até a vacinação seja alta, a gente conseguir proteger vidas. Nós estamos com uma mortalidade muito alta, Datena. A gente não pode naturalizar isso. É abjeto, é obsceno você achar que alguém achar que é normal 2.000 pessoas morrerem por dia no Brasil. É o que nós temos hoje. Então, eu creio que é preciso fortalecer sempre essa visão de que cuidar da vacinação, mas ao mesmo tempo cuidar dos outros eixos que são fundamentais para superar o coronavírus. Agora, sobre a Sputnik V, já que foi liberado em uso restrito, né, para alguns estados, né, eu acho que é questão de tempo e a gente não tem tempo para que a Anvisa libere uma vacina que está sendo aplicada na Rússia, em vários países do mundo, inclusive o Putin aplicou nele mesmo e aplicou na filha dele. Então, acho que seria mais uma arma aí na luta contra a Covid no Brasil, mesmo porque a gente não tem vacina assim sobrando, pelo contrário, como do resto do mundo, aqui falta muito por causa da ineficácia da gente comprar as vacinas lá atrás, quando teve a oportunidade de comprar a vacina e não comprou. Foi uma pena. Não é? Para encerrar, a gente esquece logo as notícias, que outro dia a gente estava falando do cidadão internado aí com a cepa da Índia. O que virou aquele caso daquele rapaz, hein? Graças a Deus não houve alastramento, quer dizer, não houve a chamada transmissão comunitária. Ele continua em tratamento e não houve outros casos. E isso é o mais importante. Então, a gente fez análise em toda a equipe do hospital privado que o atendeu e depois não houve nenhuma identificação. Então, nós estamos trabalhando todos os dias. A gente montou barreiras nos aeroportos, portos, dos terminais aqui de transporte rodoviário, também de ferryboat. Então, o ministro da Saúde veio aqui, nós entregou os testes, nós fizemos aqui uma ação organizada de barreiras, né, de fiscalização, acompanhamento. Eu acho que esse aspecto específico do navio não gerou maiores danos. A variante que ainda está presente aqui no Maranhão é mais a P1, né, que é a variante que está em 80%, 90% dos casos, e nós estamos cuidando desse, porque aqui o complexo portuário da Atena é muito movimentado. A gente recebe agora, por exemplo, nesse momento, nós temos aqui uns 80 navios esperando para ancorar nos 3 portos em São Luís. Então tem uma movimentação grande, tem o controle da Anvisa, do governo federal. Eu baixei um decreto criando também um controle estadual e até aqui a gente tem conseguido superar essa ameaça, esse risco. E foi importante demais na contenção da chegada dessa cepa indiana aí, a atuação do governo do Maranhão. Governador, é um prazer falar com o senhor, sempre é. Um abraço grande ao senhor. Que o senhor tenha um ótimo dia, saúde ao senhor, aos nossos queridos irmãos maranhenses, né? E eu prometo que eu vou ler mais um trechinho agora, quando eu subir agora, antes de tomar banho e ir para a TV, dos sermões lá do nosso padre Antônio Vieira, que é uma figura que representa o seu estado, a cultura do seu estado, a história do seu estado, enfim, esse estado maravilhoso, como todos da União. O Brasil é uma coisa só, não tem divisas, mas em cada lugar a gente encontra uma coisinha que vai tornando cada vez mais o brasileiro à prova de que a miscigenação de raças não tem lugar do mundo que deu certo como deu certo no Brasil. Bom dia ao senhor, fique com Deus. Você sabe, Datena, que ontem foi dia de Santo Antônio, né? E um dos sermões mais conhecidos do padre Antônio Vieira é inspirado no sermão do Santo Antônio, e é o famoso Sermão aos Peixes. Então é um sermão muito bonito e tem essa evocação ao dia de Santo Antônio. Eu desejo, Datena, que você e sua equipe fiquem bem, sua família, seu filho em particular, que tudo corra bem com ele e com todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado ao senhor, um ótimo dia, fica com Deus. E um abraço ao povo maranhense, que é maravilhoso e lindo.